Enquanto volta para casa, Aga canta vitória contra Seher e liga para alguém, pedindo que ele faça o que for preciso porque hoje mesmo vão liberar Siva. Após assinar um contrato, Senis cumprimenta um homem e logo depois pega o elevador para subir ao quarto onde o filho se hospedou. Senis dispensa o segurança e observa algumas peças de roupa femininas espalhadas pelo lugar todo bagunçado. Senis flagra uma mulher na cama e joga água na cara dela, dando um minuto para a vadia dar no pé. Amona mal consegue raciocinar ao reconhecer a mãe de Sem e sai revoltada enrolada no lençol. Sem sai do banheiro após o banho e se assusta ao encontrar a mãe no quarto no lugar da ficante. Senis comenta o mau gosto do filho para escolher mulher e manda ele se arrumar logo, porque veio para levá-lo para casa agora mesmo. Sem alega que agora vai morar ali, mas Senis revela que aquele apartamento agora é propriedade dela e mostra o contrato de compra que assinou, ressaltando a burrice do filho em ter se mudado para lá sem nem ter feito um contrato de aluguel. Sem não vai deixar barato e ameaça comprar outro lugar também, tendo todos os hotéis da cidade para escolher. Senis retruca que ele não vai ter como pagar, pois ser filho de Aga Karassai não lhe garante nada e pode se encarregar de atrapalhar a vida de Sem bloqueando tudo que ele tem com uma simples ligação. Senis não quer meter o marido no assunto, mas se Sem não colaborar voltando para a mansão, se verá obrigada a fazer isso também. Sem debocha da mãe se iludindo com a ideia de ter uma família feliz como se estivesse brincando de casinha e manda ela pensar bem no que vai acontecer se ele morar na mansão. Seren reclama com a avó que elas deixaram o Sr. Aga ir embora sem nem terem tentado convencê-lo a mudar de ideia. Neriman reconhece que não pode fazer nada se a nora for um empecilho para os planos delas. Seren pretende fazer a mãe dizer o que conversou, mas Neriman só presta atenção em 2 seguranças do Sr. Aga saindo da delegacia e fica intrigada. Semri não entende o que elas estão fazendo ali se já disseram que Sivan vai ficar detido. Na mesma hora, Sivan é liberado e sai berrando para a polícia que a filha de Aga é a culpada de tudo, mesmo que ninguém acredite. Seher tranquiliza o filho, e ele conta para a família que Dama foi responsável por tudo, além de que só bateu no cara para protegê-la, mas ninguém quis dizer a verdade porque Aga comprou todo mundo, assim como comprou a imunda da irmã. Seren age com desdém e irrita o irmão, que quase vai para cima da cara de pau. Seher apazigua os filhos e os chama para sair daquele lugar para poder contar o que conversou. Neriman comenta que eles não têm para onde ir, mas Seher aponta o carro com o olhar e diz que eles voltarão para a mansão de Aga Karassai, surpreendendo a todos. Aga começa a falar de fazer justiça com as próprias mãos diante de Nedim, mas para ao ver que o sobrinho está inquieto. Aga interpreta como desaprovação pelo que ele fez e promete que vai consertar essa injustiça então. Sivan se recusa a voltar para a casa de seus algozes e manda a mãe ir com as meninas, pois prefere apodrecer na cadeia do que se humilhar dessa forma. Semri também se recusa para apoiar o irmão. Seher exige que os filhos a obedeçam e confiem na decisão que ela tomou se a consideram como mãe. Seren espera no carro e reclama dos irmãos, tentando atrapalhar o retorno deles para a mansão. Neriman só quer saber o que fez Aga reconsiderar e aceitá-los de volta em casa, e ordena que a neta não se meta em nada que possa atrapalhar o acordo que Seher fez, pelo menos até descobrirem o que é. Seren finge desvendar o mistério e inventa que Sem ficou pasmo quando a viu ontem na mansão, então ele deve ter feito o pai levá-las de volta. E também por isso Aga deve ter ajudado Sivan a sair da cadeia. Neriman fica muda ouvindo a neta toda iludida, sendo que Sem nem sabe quem ela é. Seren tem certeza que Sem deve estar apaixonado por ela, mas Neriman manda ela parar de exagerar. Seren jura que só o suposto futuro marido faria algo assim por ela. Seher vai ao carro com os filhos após conseguir convencê-los. Sem volta para casa com a mãe e Dama se joga nos braços do irmão para matar a saudade, muito feliz em revê-lo após tanto tempo. Senis não consegue conter a emoção vendo o amor que os filhos têm entre si e os abraça também. Aga aparece na escada e também fica feliz vendo a família reunida, apesar dos pesares. Sem perde a graça assim que vê o pai. Aga fica acanhado e evita o momento familiar, avisando que ficar na varanda um pouco. Aga recebe uma ligação de um dos capangas avisando que eles estão quase chegando na mansão com a família e o mais. Aga chama um segurança e o manda avisar a Nurten para falar com ele no escritório. Enquanto isso, Seher e a família cortam a cidade cruel rumo à mansão Karassai. Nurten fica confusa com a mudança de ideia do patrão, considerando como Seher o tratou e o que Sivan fez. Aga não explica nada, só alega não ter se importado e pronto. O segurança avisa que já chegaram e Aga vai rapidamente recebê-los. Seren fica ansiosa pensando que agora elas vão morar dentro da mansão mesmo, mas Neriman cala a neta.
Semre pergunta o que eles farão e Seer responde que isso depende do Sr. Aga. Aga aparece na varanda e Sivan resolve meter o louco, então rouba o revólver do segurança perto dele e aponta na direção do maldito. Todos os seguranças cercam o surtado com as armas mirando em Sivan, tentando proteger o patrão. Sivan grita que o dinheiro de Aga não irá protegê-lo dos tiros, mas ele não dá a mínima e se aproxima do rapaz. Seer e Semre tentam conter a situação em vão. Aga faz seus funcionários abaixarem as pistolas. Seer também implora para o filho fazer o mesmo, mas ele não quer deixar a humilhação da mãe por isso mesmo. Aga se coloca diante de Sivan, desafiando o rapaz a matá-lo, e o provoca dizendo que ele já teria atirado se tivesse coragem, mas é apenas um falador. Dama pede que Sem não suma de novo e fique para protegê-la como o irmão mais velho que é quando saírem juntos. Seer se agrada com a união dos filhos. Aga manda Sivan atirar logo se não quiser que atirem nele primeiro, mas percebe que o pai dele não deve ter ensinado como se faz. Aga pega o revólver e mostra que é preciso destravar a arma para a bala sair, então dá um tiro para cima para demonstrar. Senis e os filhos se assustam dentro de casa e correm para fora para ver o que houve. Aga dispersa todo mundo e justifica que só atirou para cima por acidente. Senis pede uma explicação para o retorno dos mal-agradecidos. Aga relembra quando Seer jurou que fazia qualquer coisa para salvar Sivan, menos entregar sua filha, então ele contou que não estava mais interessado em serem, apenas em Semre agora. Seer quase ignorou, mas Aga explicou que queria apenas os serviços de enfermeira da moça para cuidar de seu sobrinho doente. Seer não aceitaria isso porque ficaria devendo um favor para o poderoso, então Aga fez uma proposta para ela. De volta ao presente, Nurten informa que a família Yılmaz agora está toda empregada na mansão e começa a delegar funções. Neriman será cozinheira, enquanto Seer e Seren cuidarão da organização da casa, mas sem precisar limpar. Seren reclama com a avó da cilada em que se meteu. Sivan será o motorista particular de Dama, e a Patricinha se revolta com o pai pela palhaçada. Por fim, Semre fica encarregada de cuidar de Nedim. Sem grava o nome da enfermeira e se retira. Sivan reclama com a mãe de ter que ficar com a mentirosa. Aga manda Nurten instalar todo mundo de volta na casa e eles começarão amanhã, exceto Semre, que precisa ficar com Nedim já a partir de hoje. Todos começam a se espalhar e Seren continua reclamando com Neriman por ter acabado como empregada. Senis reclama pelo marido não tê-la consultado primeiro, mas Aga não precisa da permissão de ninguém para nada. Senis menciona tudo o que houve e nem sabe direito como aconteceu, mas se o marido expulsou todo mundo ele tinha um motivo, por isso não quer nenhum deles como empregados da mansão. Aga não dá ouvidos e reforça que Alice faz o que ele manda. Mais tarde, Sivan comenta que preferia ficar preso para sempre do que ver a mãe beijando os pés daquela gente. Seer não se sente humilhada, até porque a intenção de vir para Istambul era trabalhar e agora eles conseguiram os empregos, mas terão que trabalhar apenas em troca de casa e comida até pagar a dívida com o Sr. Aga. Seer garante que um dia a verdade será revelada e eles entenderão porque Sivan levou a culpa de tudo, mas por enquanto terão que ficar ali. Sivan pergunta quanto eles estão devendo por ter danificado o carro, mas Seer só pede que o filho nunca mais lhe faça passar por nenhum desgosto e esconda a raiva que sente dessa família, assim como ela também vai fazer. Enquanto isso, Seren não consegue parar de chorar no quarto por ter que ser serviçal em vez de noiva do herdeiro. Neriman espia Nurten chegando e manda a neta se controlar. Seren exige uma explicação para tudo ter dado errado, mas Neriman só manda a neta simpatizar com Nurten, pois ela é a única que pode ajudá-las. Nurten entra procurando por Semre para ela subir e ficar com Nedim. Neriman tenta extrair alguma fofoca da governanta e descobrir o que o Sr. Aga planeja, mas Nurten responde que é melhor elas esquecerem dessa história de casamento para Seren, pois o patrão já cancelou isso. Seren pergunta o que o filho de Aga pensa disso, já que o casamento era com ele, mas o pai atrapalhou tudo. Nurten fica confusa e renega em silêncio ao perceber que Neriman mentiu para a menina sobre o futuro marido dela. Seer aparece com Semre, então Nurten avisa que a enfermeira e a avó dela estão sendo solicitadas na mansão. Fora da casa, Nurten faz Semre entrar primeiro e aproveita para reclamar com Neriman sobre a armadilha que montou para a própria neta ao esconder que o casamento era com Nedim. A velha safada tenta se justificar. Um médico analisa os exames no quarto de Nedim e conta a Aga que não deu alteração nenhuma em relação aos remédios. Semre aparece e Aga conta para ela o que o homem acabou de dizer. Semre pede para ver os resultados e incomoda o médico.
Senis desdenha da moça, querendo agir como se fosse uma eminência da medicina e soubesse mais que um doutor, mas Semri retruca que trabalhava na emergência e sabe de cor as taxas normais do organismo. Aga olha feio para a esposa e ela finge que estava só brincando, pois confia plenamente no médico que sempre acompanhou a família. Semri pede para ficar encarregada de comprar os remédios de Nedim e garantir que está tudo certo. Aga concorda, mas Senis comenta que já tem bastante em casa. Semri argumenta que eles estão sem os rótulos e podem já ter vencido, então prefere se assegurar e jogá-los fora, já que é óbvio que Nedim está assim por causa dos remédios. Senis desdenha discretamente da inteligência da profissional. O médico se retira e Senis se apronta em dar os remédios para Nedim, já que as farmácias estão fechadas, mas Semri impede porque essa é sua obrigação e precisa controlar a medicação do rapaz, assim como se faz no hospital. Senis finge dignidade e chama o marido para jantar. Aga agradece o comprometimento de Semri, que pergunta se Nedim sempre come no quarto, e Senis confirma antes de sair. Aga comenta no corredor que é notável que a moça é diferente das outras enfermeiras e se preocupa com Nedim de verdade, não apenas porque é a função dela. Nurten manda Neriman se explicar com Aga, mas a velhota diz que não ia conseguir convencer Seren se dissesse que ela ia se casar com um especial. Nurten preferia que ela soubesse, assim todo esse problema teria sido evitado, mas Neriman tinha a ideia de deixar a neta deslumbrada com tanta riqueza já estando na mansão, assim ela consideraria se casar com um deficiente para se tornar rica também. Nurten não está de acordo com nada disso, principalmente agora que toda a família de Neriman arranjou confusão com Aga, mas Neriman tenta ameaçar a governanta, deduzindo que ela também não foi sincera com o patrão no processo para encontrar uma esposa para Nedim. Nurten fica passada com a chantagem da aproveitadora. Durante o jantar, Dama reclama de ter que servir a família, já que os novos empregados ganharam folga no primeiro dia. Aga sugere que ela lave os pratos também e pergunta se Sen já subiu para ver o primo alguma vez desde que chegou. Senis se incomoda com o questionamento. Enquanto isso, Semri desce a mansão pelo elevador. Aga reclama que a esposa nunca deixa Sen responder por si mesmo, mas Dama opina que dá na mesma, já que Nedim não está reconhecendo ninguém agora. Todos se assustam ao verem Semri aparecer na sala de jantar empurrando Nedim na cadeira de rodas com a maior naturalidade. Senis questiona a enfermeira, então Semri diz que ia responder lá em cima que não faz bem para a mente de Nedim comer isolado da família, mas ela saiu do quarto antes de ouvir. Dama comenta que o primo come outra comida, mas Semri serve só o caldo da sopa para ele, pois o importante é a companhia. Sen fica uma pilha de nervos diante do primo. Aga sugere que o filho aproveite para cumprimentar Nedim agora. Sen mal consegue dizer um oi para o primo e se retira da mesa. Senis mente que o filho tinha combinado de ver uns amigos e deve estar com pressa. Sen corre para seu carro na frente da mansão e relembra quando a mãe descobriu o que ele fez com Nedim, se torturando com isso. Seren observa pela janela o herdeiro saindo com o carro e Neriman a repreende pela teimosia. Seren já decidiu que vai conversar com Sen sobre o noivado deles e ninguém vai interferir. Senis inventa que esqueceu de tomar uma pílula para se retirar da mesa. Dama não para de olhar para Nedim com uma cara de pena e sempre pergunta o que ela tem. Dama só diz que não está acostumada com a presença do primo e sente um pouco de nojo em vê-lo babar comida, mas sempre sugere que ela se habitue logo. Nurten chega com a sobremesa, mas Dama dispensa e vai saindo, porém não consegue deixar de notar a cara de Semri para ela. Semri só quer dizer que Sivan não é um delinquente e nem um mentiroso. Dama debocha citando que são qualidades ótimas para um motorista e sai revoltada com a fronte da enfermeira. Senis tenta fazer uma ligação angustiada, mas não consegue.